Uma noite muito triste o Corinthians viveu nesse sábado, um caos político que ainda nos dá a sensação de que terá muitos capítulos, muitos desdobramentos e que pode provocar, a meu ver, uma paralisia institucional muito perigosa para o Corinthians. Vamos falar de tudo que aconteceu e, afinal de contas, quem é o presidente? Quem está mandando no Corinthians? Quem está assinando pelo Corinthians? Porque o Omar Stabile está sentado na cadeira. Mas o Augusto Melo diz, não, presidente, sou eu. Eu sou, ó o papel aí, ó. Que confusão. Dá o like no vídeo aí que eu vou tentar explicar toda essa história para você. Se inscreve nesse e em todos os canais da TRT Esportes para não perder nossos conteúdos ao vivo, os nossos vídeos, tudo que a nossa equipe prepara para você todos os dias. Bom, vou tentar resumir a história, porque antes de dar opinião, eu acho que é importante explicar, mostrar toda a cronologia para que você entenda. Porque é realmente confuso. Tanto que ontem à tarde, ontem no início da noite, começaram a vir versões de que, é uma liminar. O Augusto conseguiu uma liminar na justiça e vai ser reconduzido ao cargo. Não teve nada com justiça aí. O processo ele foi todo interno. Dia 9 de abril, vamos voltar um pouquinho no tempo. Dia 9 de abril ocorre uma votação no Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians que afasta essa votação, recomenda, foram 3 votos nessa direção, o afastamento do Romeu Thoma Júnior das funções de presidente do Conselho Deliberativo do clube. Por que o Comitê de Ética se debruçou sobre esse assunto? Porque chegou na mesa do Comitê de Ética e Disciplina uma representação formulada pelo então presidente Augusto Melo e pelo conselheiro Roberto William Miguel, o libanês, com as seguintes alegações: exclusão arbitrária de conselheiros dos grupos de discussão oficiais, declarações depreciativas do Romeu Thoma Júnior contra outros membros do Conselho, postura confrontadora, ferindo, segundo essa representação, o direito à liberdade de expressão e comprometendo a igualdade entre os conselheiros. Então, com essas alegações, o presidente Augusto Melo entrou em abril com uma representação contra o Romeu Thoma no Comitê de Ética. Comitê de Ética, Conselho de Ética, enfim, Conselho de Ética e Disciplina. O Comitê de Ética olhou, votou e assinou lá o parecer pelo afastamento do Romeu Thoma Júnior. Só que essa votação se deu no dia 9 de abril. E só foi protocolada essa decisão do Comitê de Ética e Disciplina na sexta-feira, agora, dia 30 de maio. Por que demorou tanto tempo? Muitos vão achar que foi uma carta na manga, tipo assim, olha, guarda aí na manga, caso o Augusto não consiga reverter a votação do Conselho Deliberativo, a gente usa. Para muitos ficou essa sensação, porque é difícil compreender essa demora para protocolar esse resultado. Pois bem, foi protocolado na sexta-feira. Ontem, sábado, dia 31 de maio, um dia depois desse resultado da votação do Comitê de Ética e Disciplina ser finalmente protocolado, a senhora Maria, tem o nome dela todo aqui, a secretária do Conselho Deliberativo, cadê o nome da senhora Maria? Maria Ângela de Souza Ocampos. Ela chegou ontem no clube e falou o seguinte, olha, protocolaram ontem o afastamento do Romeu Thoma, que foi decidido pelo Conselho de Ética, certo? Certo. Então ele não é mais o presidente do Conselho Deliberativo. Pois bem, quem é o vice? É o Roberson Medeiros. Mas o Roberson Medeiros, que é o próximo na linha sucessória, não pode assumir o Conselho de Ética em caso de afastamento do Romeu Thoma Júnior nesse momento, o Conselho Deliberativo, perdão, em caso de afastamento do Romeu Thoma Júnior nesse momento, porque ele está de licença. Então, se o Romeu Thoma foi afastado, se o vice está de licença, eu, como primeira secretária do Conselho Deliberativo, estou assumindo o Conselho Deliberativo. Então, atenção, a cadeira é minha. Eu sou a nova presidente do Conselho Deliberativo. Pois bem, como nova presidente do Conselho Deliberativo, reconhecendo a decisão do Comitê de Ética protocolada na sexta-feira, eu estou também cancelando todos os atos do Romeu Thoma Júnior como presidente do Conselho de 9 de abril, dia da votação, para cá, inclusive a sessão do impeachment, a sessão que decidiu pelo afastamento do presidente Augusto Melo até a Assembleia de Sócios em agosto. Então, tudo que ele fez de 9 de abril para cá, eu, Dona Maria Ângela Ocampos, estou cancelando, que agora eu sou a presidente do Conselho, e estou recomendando a recondução de Augusto Melo ao cargo.
Entenderam o Buziles aí? Muito bem. Aí o Augusto Melo, que por coincidência estava passando ali na rua, estava perto ali, estava comendo um pastelzinho e tal, o telefone tocou. Augusto, vem pra cá pro Parque São Jorge que a cadeira é sua de novo. Pá, não deu 2 minutinhos, ele tava lá. Uma coincidência, ele tava ali de bobeira. Pum, chegou. Ah, cadê, dona Maria, o papel? A senhora é a nova presidente do Conselho Deliberativo? Sim, sou eu, porque o Romeu Tuma foi afastado pelo Comitê de Ética e o vice dele está de licença. Eu assumi e eu decidi que o senhor tem que voltar ao cargo de presidente. Ah, pois bem, eu vou lá na sala então pegar minha cadeira de volta. Quando ele chega lá, está o Osmar Stabile, que assumiu a presidência do Corinthians nessa semana depois do afastamento do Augusto Melo na votação dos conselheiros. Quando ele chega, o Osmar está lá e ele fala, Osmar... Pode dar linha aí, vaza, que a cadeira é minha. Aí, Osmar, como assim a cadeira é sua? Ué, a presidente do Conselho Deliberativo decidiu. Não, mas o presidente do Conselho Deliberativo é o Romeu Tuma. Não, não é mais. Ele foi afastado pelo Comitê de Ética, foi protocolado na sexta-feira o afastamento. O vice não pode assumir porque está de licença. Assumiu a primeira secretária que me reconduziu de volta ao cargo. Aí o Osmar falou, não reconheço isso aqui, não, o senhor vai sair daí, não vou sair daqui, a cadeira é minha, não, o senhor vai sair sim. Pronto, começou um bate-boca. Uma confusão. Aí foi começando a entrar gente na sala, sócios do Corinthians começaram a entrar na sala, torcedores comuns começaram a entrar na sala, a Gaviões da Fiel ficou sabendo do que estava acontecendo, mandou representantes lá, os caras entraram na sala e bate-boca e quase vias de fato. E o Osmar Stabile, no meio da confusão, estava apertado para ir no banheiro, e aí ele não podia ir no banheiro, porque se ele sai da cadeira, o Augusto Melo senta. Aí, meu amigo, o resultado disso tudo foi a polícia militar tendo que chegar com várias viaturas no Parque São Jorge. E o Osmar Stabile desesperado, por favor, senhor polícia, senta aqui porque eu preciso do banheiro, porque se o senhor não ficar aqui cuidando do meu lugar, o Augusto Melo vai tomar. Que coisa constrangedora, gente. Que coisa constrangedora. Numa noite de sábado, numa cidade como São Paulo, com problemas de segurança que a gente conhece, você mobilizar dezenas de policiais, viaturas, para resolver um impasse político como esse num clube. Né? Que papelão, acima de tudo um papelão de pessoas adultas que não se comportam como adultas. Aí a confusão se acalmou depois da chegada da polícia. O Augusto Melo deixou o prédio, o Osmar continuou na cadeira, a cadeira é minha, pode ir embora. O Augusto foi embora, só que o Augusto sai do Parque São Jorge dizendo que ele é o presidente. Ele baixa o vidro do carro, os colegas jornalistas estavam lá, ele deu entrevista e falou, não, o presidente sou eu. Inclusive, amanhã, no caso hoje, eu estarei na Neoquímica Arena para assistir Corinthians e Vitória na condição de presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você imagina a confusão que pode acontecer hoje na Neoquímica Arena, passa a ser um jogo de alto risco. Imagina, camarote da presidência, aí tá lá o Osmar tomando lá uma aguinha, um refrigerante, um drink, né, os seus vices, os seus pares, aí chega o Augusto com o pé na porta, pá, pode sair que o presidente sou eu, não, aqui o senhor não entra. Imagina a confusão que pode acontecer hoje na Neoquímica Arena. Muito triste o episódio, muito grave. Aliás, o Augusto ontem, além de dizer isso na saída, também disse que estava indo à delegacia para registrar queixa contra o metalheiro, que é um membro histórico da Gaviões da Fiel, que teria o ameaçado lá dentro. Palavras do Augusto, iria proceder com um boletim de ocorrência por ameaça contra esse membro da organizada. É muito difícil isso não ter reflexos no campo, porque um processo como esse, claro que vai ser judicializado, né? Porque a grande questão aí é o seguinte... Olhando o Estatuto do Corinthians, o Comitê de Ética e Disciplina, ele tem esse poder de afastamento imediato do presidente do Conselho Deliberativo? Ou essa decisão do Comitê de Ética precisa ser referendada pelos conselheiros? Esse é o ponto. Porque o que eu li do Estatuto do Corinthians, do artigo 89, me dá a entender que o Comitê de Ética, ele tem um parecer, ele tem uma atribuição de emitir pareceres, relatórios, recomendações. Olha só, a gente entende que o Romeu Tuma não pode mais ser o presidente do Conselho Deliberativo por esses motivos alegados aqui. A bola está com vocês. O Conselho Deliberativo vai lá e vota. É a minha interpretação do que diz o Estatuto do Corinthians. Mas pode ser que outras pessoas tenham outra interpretação, juristas, advogados, entendam de outra forma. E aí o caso corre o risco de uma extensa judicialização que pode paralisar o Corinthians. Isso seria trágico. No momento em que nós vamos ter janela de transferência, no momento em que o Corinthians tem negócios aí para serem fechados com empresas de material esportivo, contratos milionários, porque um dia você está negociando com alguém, no dia seguinte esse alguém pode não estar mais lá.
Sabe? Na segunda, por exemplo, pode ser o Osmar, na terça vem uma liminar, pode ser o Augusto, na sexta, caça liminar, volta o Osmar. Corre o risco disso acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. E isso tem um efeito devastador por um clube que não pode parar. A vida do Corinthians continua, os contratos continuam sendo fechados, enfim, a fila anda, o futebol tá aí, o campeonato continua. Vai parar agora pro Super Mundial de Clubes, mas é muito difícil que um ambiente tão caótico politicamente como esse não tenha reflexos dentro de campo, não tenha impacto dentro de campo. Esse é o maior risco que o Corinthians corre nesse momento. É um dia triste, é um dia onde vemos adultos que não estão muito preocupados com suas biografias e muito menos com o Corinthians. A impressão que eles me passam é essa, todos eles, tá? Da oposição à situação. A briga ali, a preocupação é pelo poder. É simplesmente pelo poder. É um presidente que está aí, no primeiro contrato que fechou da sua gestão, há uma suspeita gravíssima de lavagem de dinheiro, associação criminosa. Isso por si só já deveria afastar o Augusto Melo da vida do Corinthians. Olha, até as investigações serem concluídas, para eu não arrastar o Corinthians para essa lama, por esse desgaste de imagem, eu tô tirando o time de campo. Mas ele não fez isso, óbvio, né? Ninguém fará. E aí você tem uma oposição que durante 16 anos fez o que fez com o clube, ajudou a levar a dívida do Corinthians ao patamar estratosférico atual e que também tá louca para voltar ao poder. Então a briga não é pelo Corinthians, a briga é pelo poder. São dois polos políticos puxando cada um o cabo para o seu lado e quem tá no meio sem saber para que lado vai é o Corinthians. E muitas vezes isso não acaba bem. É um dia muito triste e eu espero que, para formar agora a sua opinião, que você tenha entendido tudo o que aconteceu. Pelo visto, não vai parar por aí, porque essa coisa vai para a justiça comum, isso vai para a guerra de liminares, isso pode ter ainda muitos desdobramentos nos próximos dias e principalmente hoje, num jogo que terá um ambiente tenso na Neoquímica Arena, no jogo das 18h30 contra o Vitória. Vamos acompanhar tudo aqui nos perfis da TNT Esportes. Dá o like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo e tchau!